Pessoal, hoje a gente vai estudar a reação de saponificação e transesterificação. Então, o sabão é uma coisa muito antiga, né? Foi descoberto lá no século XV. E até hoje é praticamente a mesma formulação. Então, o sabão nada mais é do que um sal de ácido carboxílico. Então, a gente viu que quando a gente pega um ácido graxo e faz uma hidrólise básica com ele, ou seja, a gente pega, mistura ele com uma base, a gente vai formar um sal de ácido carboxílico mais água. Quando a gente faz isso com ácido, a gente forma o ácido carboxílico mais água, só que agora a gente está fazendo com a base. Então vai formar um sal de ácido carboxílico mais água. Então o que vai acontecer? A gente tem o nosso ácido graxo aqui com a carbonila e o C ligado com o H. Então é aqui que vai acontecer a reação. Esse OH aqui vai perder o H e o Na mais daqui vai se ligar lá. Então esse O, quando ele perde o H, ele vai ficar com o negativo ali em cima, e o Na vai ficar com mais, vai entrar no lugar do H aqui. Aí a gente vai formar o nosso sal de ácido carboxílico e o H vai ligar com o OH e vai formar a nossa água. Então, se a gente lembrar lá da química inorgânica, a gente entra um pouco na parte de sabão quando a gente vai falar de polaridade de moléculas. Então, o sabão ele tem uma cadeia longa de carbonos, que é a parte apolar da molécula. Ele tem a parte pequena ali, que é onde fica o sal, que é a parte polar da molécula. Então, se vocês forem ver o sabão, ele é o que? Ele é um radical, que geralmente tem 11 ou mais carbonos, C, O menos, Na mais. Então, essa parte aqui vai depender do tipo de base que a gente está reagindo com o ácido graxo. Mas, basicamente é isso. Então, ele tem uma longa uma longa cadeia apolar e uma parte polar. Então, a parte apolar vai se misturar com a gordura e a parte polar vai quebrar a tensão superficial da água. Então, a gente consegue misturar os dois, a gordura com a água, e assim fazer a limpeza das coisas. Só que hoje em dia a gente tem os detergentes, que é praticamente a mesma coisa, só que vocês veem que o radical é diferente. Então a gente tem várias formas de detergente. Então a vantagem do detergente em relação ao sabão é que o que? Se a gente tiver água dura, que é a água que tem muita concentração de magnésio e cálcio, o sabão ele vai formar um precipitado. Esse precipitado pode entupir o encanamento. E o detergente já não. O detergente já não acontece isso. Só que o problema do detergente é o que? Forma aquelas espumas no rio, então gera poluição e ele dificilmente as bactérias conseguem digerir ele. Então ele polui mesmo o meio ambiente. E tem um detergente biodegradável, mas esse detergente biodegradável, o que vai acontecer? Vai formar muita alga no rio, vai poluir do mesmo jeito. E por último a gente tem a transesterificação. Então o que é? Nada mais é do que a gente pegar um éster, ligar com um álcool, só que em vez de a gente formar outros produtos, a gente vai formar um éster e o outro álcool. Então o radical do éster vai trocar de lugar com o radical do álcool. O radical está ligado ao oxigênio. Então eles trocam de lugar, formam um outro éster e um outro álcool. Isso daqui é a reação de transesterificação. Pessoal, alguma dúvida?